1º de maio, gente, que legal, é o Dia do Trabalhador. E eu quero oferecer para você, ela tá assim, mas ela não é assim, ela é assim. Eu recebi essa rosa num evento que nós tivemos de uma linda lá da nossa congregação. E aí, hoje eu quero oferecer para você, mulher trabalhadora, profeta, intercessora, guerreira, mulher de Deus, que com tempo ou fora de tempo tem estado na presença do Senhor. Porque o trabalho, o Dia do Trabalhador, não é só o dia daquela pessoa que tem um trabalho secular. O Dia do Trabalho é nosso também, daquele que tem os seus pés que levam as boas novas da salvação do Rei. Então, quero oferecer para você, mulher, que nesse dia é essa mulher, essa intercessora, essa mulher que se coloca na brecha, que vai em tempo e fora de tempo. Eu me lembro que uma das coisas que a gente trata muito dentro da psicologia, que tem a modelação e a modelagem. A modelação, ela é imitação. O nosso comportamento, ele é um espelho para que o outro ele possa se mirar e ter um comportamento parecido. E a modelagem não. A modelagem são aproximações sucessivas quando nós queremos instalar um comportamento. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a modelação, que é justamente isso. É a imitação. O espelho que nós somos. Eu me lembro que uma vez eu participava de um grupo de oração. Era toda terça-feira. Foi muito bênção na minha vida. E aí dentro desse contexto, tinha um dia que tinha muita chuva mesmo. Mas estava uma chuva torrencial, desde cedo. E de repente eu saio do quarto 7 horas da noite. Aí meu filho olha para mim e diz: mãe, para onde a senhora vai nessa chuva? Eu digo: eu vou para a igreja, eu estou no propósito, eu não posso faltar. E ele disse assim para mim: mãe, a senhora é crente mesmo? Eu disse: eu sou. E ouvir isso do meu filho foi muito bom, foi gratificante, porque nesse momento eu entendi que eu estava dando o modelo que ele precisava. Eu estava oferecendo para ele o modelo que ele precisava, que é de caminhar em Cristo, caminhar para Cristo, caminhar na presença de Cristo, né? Porque a questão aqui não é só ir para a igreja no tempo de chuva, mas é ir para a igreja com o propósito de adorar ao Senhor, de caminhar em Deus e para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não tem preço. E a Bíblia diz: ensina o teu filho desde novinho no caminho que ele deve andar. E um dos ensinamentos, isso até tem uma base científica, e a Bíblia já falou isso, olha, há mais de 2000 anos, quando o Senhor ele esteve na terra, para a gente ensinar. E como eu ensino? Falando e também me comportando. Porque, como eu já falei aqui, o comportamento é espelho, não vamos fugir dessa regra. E aí a gente encontra muitas pessoas que chegam: mas porque o meu filho, ele não gosta de ler. Acho que já até falei aqui em algum vídeo, não me lembro, mas é bom a gente sempre estar relembrando. E aí eu começo a me perguntar: você lê? Não, eu não gosto de ler. E a gente não precisa ser muito esperto para entender que essa criança, que esse filho que nunca viu você lendo, mesmo que você queira instalar um comportamento para que ele comece a ter amor pela leitura, vai ser difícil. É possível, porque na realidade nós não trabalhamos em cima do impossível, porque nós trabalhamos em cima da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que não existe impossível, e se ela diz, eu acredito. Então, acredite você também. E aí, quando nós nos deparamos com essa situação, qual seria o ideal a fazer com essa mãe? Mudar o comportamento dela. Então, ao invés de nós mexermos nesse comportamento desse filho, que tem um comportamento disfuncional, que tem alguns comportamentos que a mãe não gosta, que tem, por exemplo, não gosta de estudar, não gosta de ler, mas ao mesmo tempo ele nunca foi estimulado por essa mãe, ele nunca viu essa mãe, às vezes, nem lendo a Bíblia.
E é muito comum nós encontrarmos mulheres que têm essa fala: ah, meu filho, hoje é adolescente, ele não gosta de ler a Bíblia, mas ele nunca viu essa mãe lendo a Bíblia. Ele nunca viu os pais lendo a Bíblia. Ele nunca viu a família reunida diante do pão, que é o nosso alimento, é o pão, é o nosso alimento diário, é o nosso pão diário. E aí, hoje, eu estou diante de um desafio de mudar esse comportamento. E às vezes os pais, eles têm muito essa ideia de que esse comportamento ele vai mudar a partir de eu querer mexer no comportamento desse filho. Mas é o contrário. Quando eu quero mudar esse comportamento aqui desse filho, eu, em primeiro lugar, eu preciso mexer no meu comportamento. Porque quando esse filho, quando essa criança nasceu, ele não sabia nada. Tudo que ele aprendeu através de nós, que somos pais, que somos mães. O manjar, a comida, quem deu na boca dos nossos filhos fomos nós. Mas às vezes a gente também, a nossa intenção aqui não é levantar um senso, uma reflexão de culpa, não. Nossa intenção aqui é levantar uma reflexão para a gente começar a entender verdadeiramente como eu tenho me comportado. E a partir desse meu comportamento, eu entrar na presença do Senhor com humilhação, arrependimento e começar a dizer: Deus, eu quero agora fazer o certo se eu fiz errado. Por exemplo, hoje, tendo acesso a muitas informações que eu tenho, eu até brinco: meu Deus, eu fiz tudo errado quando meu filho era pequeno. E eu confesso isso, eu acho graça, porque na realidade eu fiz errado e eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu presente. Eu posso mudar o meu presente e a partir do meu presente mudar lá a condição do meu filho, porque agora não vou mais mudar o passado, não posso, eu posso ressignificar o meu passado, que é achar um significado para tudo aquilo que eu vivi, um aprendizado, que possa hoje me dar uma diretriz em Deus para fazer plantar novas sementes, e a partir dessas novas sementes, colher lá na frente algo diferente, algo produtivo, que esteja em Deus, por Deus e para Deus, que é o nosso objetivo, enquanto mulheres que estamos na presença do Senhor. Então, quando a gente começa a olhar muitas vezes essas situações, e aí os pais querem alcançar o comportamento dos filhos assim, numa questão como se fosse, a gente vive um momento muito imediato, instantâneo, fast food, lá 3 minutos, e com Deus não é assim. Até porque Deus ele não vai quebrar princípios. Se eu hoje tive toda uma estrutura, toda uma caminhada, toda uma construção equivocada, eu preciso desconstruir para construir novos hábitos agora em Deus. E começar a ser essa pessoa a qual o meu filho olha em mim o comportamento que eu quero que ele tenha. Então, se hoje eu não tenho filhos, eles não têm acesso à palavra do Senhor, porque eles nunca me viram lendo a palavra do Senhor, então hoje eu posso muito bem começar a mudar o meu comportamento e fazer. Ah, então eu tenho que fazer para eles ver? Não, você tem que fazer por você, para você, porque você é uma mulher de Deus e você precisa aprender princípio de Deus para viver na terra. Você precisa ter relacionamento com Deus e automaticamente, por tabela, os seus filhos serão alcançados. Olha a diferença quando nós atendemos essa questão. Pais que chegam até nós e querem que o comportamento dos filhos mudem, mas o comportamento deles não muda. Para alcançar esse filho, eu preciso mexer no comportamento dos pais. Para alcançar essa geração, eu preciso mexer nessa geração. Para alcançar esse público, eu preciso mexer neste público. E aí a coisa começa a dar certo. E aí a coisa começa a acontecer.
E a gente começa a ver as coisas acontecerem a partir da mudança que há em nós. E é por isso que nós precisamos andar na presença de Deus, conhecer a palavra do Senhor, estar em Deus, para que a gente possa ter uma direção. A bússola nossa é o Senhor. Então eu posso sim ter qualquer tipo de leitura, de conteúdo, de conhecimento. Eu acredito que é válido, até porque uma das minhas forças de assinatura é amor ao aprendizado. Então isso é meu, é a minha estrutura, eu amo aprender. Mas independente do conteúdo que eu possa ter acesso, que eu possa ler, que eu possa estar, eu preciso priorizar a palavra do Senhor. Eu preciso priorizar aquilo que tem aqui na palavra do Senhor. Então, que nesse tempo nós possamos ser mulheres alcançadas pelo Senhor. E ao invés de nós termos o olhar voltado para o outro, querendo mudar o outro, querendo mudar o filho, querendo mudar o marido, comece a redirecionar o olhar para você. Queira você em primeiro lugar mudar. Queira você, em primeiro lugar, fazer diferente. E hoje é um momento muito legal. Hoje é dia 1º de maio. Como eu já falei, né? Já ofereci essa rosa aqui para você. Para você, mulher, que tem nos assistido. E se porventura, você que hoje está aqui, que é nova nesse canal, que eu acho que já até falei, você pode se inscrever, nos acompanhar, ter acesso a essas informações que nós compartilhamos para nosso crescimento mútuo. Então não perde tempo não, te inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o teu like, compartilha, porque ajuda muito a gente repassar o conhecimento do nosso Deus. E famílias precisam e podem ser alcançadas a partir da nossa voz. Então, o que na realidade eu quero compartilhar com vocês para esse tempo aqui de reflexão, tá em Lucas, no 9, eu vou compartilhar só a última parte, 48, vou colocar aqui o zóio, não vai dar não, 48, que diz assim: quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Este sim é grande. Aquele que for o menor, este sim é grande. E aproveitando que hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse texto dentro do mercado corporativo. Dentro da nossa caminhada, nós trabalhamos um pouquinho, estudamos um pouquinho sobre desenvolvimento de mercado, carreira, como age essa questão do mercado corporativo. Então, o que acontece é que quando a gente olha para esse texto aqui, porque aquele que entre vós for o menor, este sim é grande, né? Aqui numa outra versão tem grande. E a gente começa a perceber que essa fala dentro do mercado corporativo do Senhor, ela vai na contramão do mercado. Porque na realidade o que nós aprendemos no mercado é que nós precisamos correr, que nós precisamos sim trabalhar, que nós precisamos ser melhor a cada dia, vencer e sempre colocando metas altas, desafios altos e muitas coisas terrenas e humanas. Mas o Senhor, Ele trabalha além da terra. Ele trabalha com a intenção de reino, com a intenção de nos preparar para entrarmos na presença dEle para uma vida eterna. E quando a gente fala que o menor será o maior, será o grande, dentro do mercado corporativo, eu acredito que essa fala ela não seja muito bem aceita, bem-vinda. Porque na questão de mercado, de trabalho, todo mundo quer ser o melhor. E para ser o melhor, muitas pessoas têm uma ideia equivocada de passar em cima de outras pessoas como um trator. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de sair atropelando
tudo e todos em nome de destaque, de fama, de poder e de dinheiro. E chega lá na frente, ela vai perceber que o que na realidade vale é nós estarmos na presença do Senhor. E uma das coisas que a gente percebe nesse texto, quando a gente traz esse texto para o mercado, pensando nos trabalhadores, que inclui todos, os de fora e os de dentro da seara, a gente percebe que Deus, o Senhor Jesus, ele não estava falando para uma demanda que tinha autocomiseração, que tinha vitimismo, que tinha problemas, conflitos grandes emocionais. Dentro desse contexto, eu subentendo que o Senhor estava falando para uma multidão sedenta da palavra, sedenta dele, sedenta de ensinamento. Então vamos considerar que essa multidão a qual o Senhor estava falando seja uma multidão de pessoas que não tem nenhuma demanda emocional, seja difícil talvez, mas que não tenham grandes demandas emocionais. Vamos entender que seja uma multidão de pessoas que estão ali para aprender, como se fosse dentro de uma sala de aula. E aí elas estavam querendo entender o processo, o que fazer, como fazer e qual era a intenção talvez deles, aprender como ser grande. E aí Jesus vem na contramão de tudo aquilo que é ensinado. Você é grande quando você é pequeno. Aí a gente pode dizer, uau, como dormir com esse barulho, né? Como dormir com essa campainha tocando. Quando Deus ele chega para nós e diz que nós somos grandes quando nós formos pequenos. Que para eu ser grande, eu tenho que ser pequena. Aí eu tenho que ser pequena como? Dentro de autocomiseração, como eu já falei, não, eu tenho que ser pequena dentro, na dependência em Deus. Entendendo que eu sou humana e que eu não sou melhor do que ninguém. Porque apesar de eu ter conquistado grandes coisas, a honra e a glória, ela precisa ser do Senhor. A dependência é do Senhor. Eu preciso entender e andar em obediência ao Senhor. E essa fala, ela vem, tem dois pontos que eu quero tratar aqui para derrubar os poderosos em suas posições. Porque às vezes quando a gente está numa posição muito alta de destaque, a gente corre o risco de começar a olhar, entender e a perceber a vida como que a gente dá conta dela. E não é verdade. Nós não damos conta da nossa vida, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Nós não temos o controle. Hoje nós estamos aqui nesse momento, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para amanhã, daqui para o mês que vem, daqui para um mês, para 2 meses, para o ano que vem. Nós não temos esse poder. E aí quando o Senhor vem, ele diz assim, com isso ele diz assim, olha só, tu quer ser grande? Então vai lá, seja pequeno. Seja humilde, seja grato, seja aquela que sabe dar honra àquele que te entregou todas as coisas. Porque se hoje não vamos desconsiderar a tua caminhada, o teu esforço, o teu trabalho, o teu estudo. A gente não está aqui para desconsiderar, e isso é legal. Só que o teu esforço, o teu trabalho, o teu estudo e a tua caminhada só foi possível porque havia alguém que cuida de ti, porque havia alguém que te deu força quando você não tinha, porque havia alguém que te fazia levantar da cama mesmo quando você não queria, porque havia alguém que cuidava de você quando você estava doente, mesmo quando você não tinha ninguém. E principalmente havia alguém que te dava fôlego de vida, porque sem isso você não ia caminhar, você não ia conquistar, você não ia estudar, você não ia fazer nada. Então é esse entendimento que o Senhor quer nos trazer, que nós precisamos entender que independente da altura que nós chegarmos, da posição que nós chegarmos, nós precisamos nos manter sim na presença do Senhor, em humildade de coração, entendendo que nós somos dependentes dele, porque ele é bom. E aí a gente tem, quando a primeira questão é derrubar os poderosos na sua posição e apresentar
escalar, chamar as pessoas dependentes, humildes e obedientes para estar nessa posição de grande. Então, uma das coisas que a gente vem percebendo nesse momento, nesse tempo, nessa geração, é que nós precisamos sim ser grande, mas que a nossa grandeza ela nasça em Deus a partir de nós entendermos que nós somos o menor. Porque quando eu entendo isso, que para eu ser grande, eu preciso ser o menor, eu preciso estar disposto, eu preciso servir, eu preciso estar na dependência do Senhor, em obediência ao Senhor. Que não é quanto eu tenho na minha carteira, que não é o meu cargo, que não é a minha posição, que não é nada que eu tenha que me define. O que me define em Deus é o quanto eu estou na presença de Deus. E isso é muito bom para a gente pensar, porque hoje a gente trabalha justamente isso, no 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E o nosso oração nesse dia é que o Senhor alargue as tuas tendas, que você vá bem em todo o tempo, que você comece a entrar em ambientes de grandes provisão, que você desfrute da presença do Senhor como você nunca desfrutou, que você receba propostas que você nem imaginou receber, que você esteja numa posição de destaque, numa posição de chefia, numa posição de comando, numa posição empreendedora, mas que o teu coração não esteja em nada disso. Nossa oração é que nesse dia você entenda que o teu coração não esteja em nenhuma dessas coisas, que o teu coração esteja no Senhor, para o Senhor e na dependência do Senhor. Que o teu coração possa estar sim na presença do Senhor, para que você entenda que quando nós nos colocamos na dependência, na obediência, na posição, entendendo que para eu ser grande, eu preciso ser pequeno, Deus vai sim fazer maravilhas no nosso meio. Hoje é o dia de Deus fazer maravilhas no nosso meio. Um novo mês se inicia, um novo tempo se inicia. E nesse momento nós queremos levantar uma voz profética na sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos ser profeta assim na tua vida, na tua casa, em que tudo te vá bem, que as tuas finanças, que tudo aquilo que te cerca, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você receba o melhor do Senhor na terra dos viventes, mas com entendimento claro, com entendimento correto, de que para você receber tudo isso, para ser grande, você só precisa ser pequeno. Que Deus abençoe o teu coração, te dê um lindo dia na presença do Senhor, que você possa receber de Deus muito mais do que você pediu, sonhou e imaginou. É a nossa oração nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.